E convido todos a abrirmos nossas Bíblias no livro de Joel, capítulo 2. Continuando a série que a igreja está e, gentilmente, fui convidado a também participar um pouquinho. O pastor Jones foi muito bondoso. Ele, esse texto aqui eu lembrei de você. Aí eu falei, opa, beleza. O difícil ficou para o Rafael no próximo domingo, tá, irmãos? Joel capítulo 2, vamos ler do versículo 28 ao 32. Todos acharam? Eu vou ler na Nova Almeida atualizada, mas os irmãos podem acompanhar sem problemas. Assim diz a palavra do Senhor. E acontecerá depois disso que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus velhos sonharão e os seus jovens terão visões. Irmão, esqueci que o texto está aqui. Fica fácil para os irmãos, quem quiser acompanhar também. Depois a gente volta aqui. Vamos ler para... Ok. Começando de novo. E depois disso, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e o terrível dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, pois, conforme prometeu o Senhor no Monte Sião, e em Jerusalém haverá livramento para os sobreviventes, para aqueles a quem o Senhor chamar. Vocês podem, eu não gosto de pedir para a igreja repetir não, mas vamos ler o comecinho do 32 ali, até salvo, juntos, vamos lá? E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Até aí, tá bom. Vamos orar mais uma vez. Senhor, te louvamos, ó Pai, porque o Senhor tem a sua palavra para nos instruir, para nos advertir, ó Pai, para nos provocar em uma mudança de vida, ó Pai, por causa do que o Senhor Jesus fez na cruz por nós. Que o Senhor fale aos nossos corações nessa noite, ó Pai. Que o Senhor molde as nossas vidas para seguirmos em obediência ao Teu santo nome. Ó Pai, que o Teu nome seja anunciado, para que muitos invoquem o Senhor e sejam salvos. Oramos em nome de Jesus. Amém. E coincidentemente, pela manhã, eu estava numa igreja em que a série também foi convidado a acompanhar. Era no livro de Amós sobre o dia do Senhor. Né? Não combinei nada com ninguém. Mas um texto muito difícil. Em Amós capítulo 5 para o capítulo 6, falando de uma expectativa, muitas vezes errada, frustrada, né? Sobre a vinda do Senhor. O dia do Senhor, em que muitos acham que se trata da segunda vinda de Jesus para a redenção, né, para levar a sua igreja para a Nova Jerusalém, e a gente já se sente parte, e a gente esquece, né, onde que a gente está errando, e às vezes pensa nisso com entusiasmo. Era o que aquele povo estava sentindo ali na narrativa de Amós, né, gerações depois da saída do Egito, dos constantes pecados que o povo de Deus estava cometendo, e como Deus já tinha resetado literalmente a humanidade no tempo de Noé, né, ele também prometeu o castigo, a sua ira sobre aqueles que não se arrependem, aqueles que continuam nos seus muitos pecados, indo contra a palavra do Senhor.
E isso é muito pesado. Nós pensarmos em entrarmos contra a ira do Senhor. Ninguém sentiu mais isso que o próprio Senhor Jesus na cruz. Ali estava todo o peso da ira do Senhor Deus Pai, sobre ele. Ali estava o peso dos nossos pecados. Porém, o Senhor não destinou aquilo tudo para Jesus para que nós estivéssemos livres do seu juízo. Todos aqueles que não se arrependem, aqueles que não buscam andar em retidão com a palavra do Senhor, eles vão sofrer as consequências. E a palavra de Deus deixa isso muito clara. E Joel está um pouco próximo desse período e ele continua proclamando essa mensagem também. Uma mensagem que está mostrando que o Senhor Deus vai agir sobre nós. Muitas vezes não do jeito que a gente queira, porque nossa natureza nos inclina tanto para o pecado e a gente despreza a correção do Senhor, a disciplina. Queremos passar rapidamente para a condição de perdoados e não, eu sou eleito do Senhor, eu só estou esperando Ele e depois que impetra a bênção aqui no domingo, está tudo certo, a minha semana está guardada e aquilo que eu cometer ali o Senhor vai perdoar, vai relevar. E o Senhor não negocia isso com a gente. O tempo do arrependimento é agora, meus irmãos. A gente não pode deixar para amanhã. Isso vai refletir a nossa vida em tantas áreas. E os irmãos têm visto, nessa maratona, Joel tem apenas 3 capítulos, mas é uma mensagem tão forte, tão direta, tão apontando para aquilo que o Senhor de fato vai fazer. Para um povo que seguia em desobediência a Ele, e estava esquecendo disso. O povo precisava ouvir isso constantemente, porque o instrumento ali maior era a oralidade. As gerações se perdiam e eles precisavam novamente ouvir, né, a respeito do nosso Deus, porque já estavam caindo em idolatria, já estavam negociando a sua fé. E o Senhor vem para pesar a mão sobre aqueles que não se arrependem. E a gente vê no final desse capítulo 2, após a gente saber como o nosso Deus age, e a gente vê tanto, podemos identificar tanto isso na nossa sociedade hoje, buscando tantas bênçãos materiais, o povo, e o Senhor nos mostrando um caminho tão diferente que a bênção material que a gente vai oferecer uma oferta não vai ser aceitável para Ele, se essa oferta não for fruto de um coração contrito, totalmente entregue ao nosso Deus. Essa oferta vai ser rejeitada. O Senhor rejeitou a oferta de Caim e se agradou da de Abel. Caim tão irado, ceifou a vida de seu irmão. Ali a gente vê como que o pecado entrou e já no começo provocou morte, provocou destruição. E o pecado vai continuar provocando morte. E o próprio Deus nos lembra disso. Se de fato não nos arrependermos, a destruição virá sobre o povo de Deus. O povo de Israel ali, tanto do sul como do norte, caía nessa idolatria, nesse legalismo. E o Senhor Deus, através da boca de seus profetas, vem para lembrar que o dia do Senhor vem, o dia de juízo vem. E se nós não, de fato, temos a nossa vida transformada pelo que Jesus fez, a gente fatalmente vai cair nessa ira do Senhor. E a gente pode olhar esse texto sobre uma perspectiva trinitária. Vemos as 3 pessoas de Deus, essa maior maravilha da teologia, talvez, que podemos pensar. Como que Deus, sendo 3, e Ele também é um, e se revela em 3 pessoas, com a mesma substância. E a gente pode pensar algumas coisas importantes. No versículo 28, ele já diz que Ele derramará o seu Espírito sobre toda a humanidade. O Espírito de Deus vem para mudar aquilo que está parado, para mover
a gente para um tempo novo, como o presbítero Rafael falou, orando por um avivamento, orando por um aquecimento da sua igreja, para usar as nossas vidas para a glória dele. O Espírito vem para isso. Ele promoveu o avivamento ali na narrativa de Atos 2. Ele desceu como língua de fogo. Eles começaram a falar em línguas e se entendiam, manifestando a graça do Senhor naquele lugar. O Senhor trouxe a perseguição, espalhou aquele povo, porque aquilo ali não ia ficar parado. Aquilo ali ia impactar aquela comunidade, que não era para ser uma comunidade centrada. Era para ser uma comunidade que se espalhava, que ia salgar a terra em vários lugares. E foi isso que ele fez ali em Atos. Ele mandou o seu Espírito, mas ele também mandou a perseguição. Ele mandou com que os cristãos, ainda começando a ser chamados de cristãos, fossem perseguidos, fossem presos, pudessem pagar com a morte. No texto de Amós é interessante que a gente vê o texto que Estevão usou antes de ser morto, os primeiros mártires nossos, no capítulo 7 de Atos. Ele mostrando que o Senhor vem para julgar, e tudo aquilo que os fariseus faziam, todo aquele legalismo, ele não ia se curvar a ele. Ele estava ali para servir o nosso Deus, e serviu até o fim, mesmo pagando com a sua vida, mesmo sendo apedrejado em praça pública, e tendo as suas vestes aos pés de um homem chamado Saulo de Tarso. E o que Deus fez com aquele homem? Deus tirou aquele homem, perseguidor de cristãos, muito culto, estudando com Gamaliel, um dos maiores mestres daquela era, para de perseguidor ele se tornar um perseguido, um preso, também de algemas pelo evangelho do Senhor, pregando até o fim, até ser julgado, até ser condenado à morte. E é isso que o Senhor faz, o Espírito dele vem e muda o que está parado. Ninguém consegue ficar do jeito que está, se o Espírito vem e age. A igreja do Senhor se mexe. A igreja do Senhor passa a ser agente das boas novas, que é para isso que ela veio. E nós tantas vezes queremos receber a nossa bênção. Está ali, palavra abençoada. Senhor, obrigado por afagar o coração. Obrigado porque... Joel, deixa eu passar para frente aqui. O que tem? Tá. Aqui está melhor. Deixa eu pegar essa palavra aqui para mim. A gente querendo negociar com Deus e não participando daquilo que Deus está fazendo. O Espírito dele está sobre nós, porque ele ungiu a pregar boas novas aos quebrantados. E ele fala como isso vai impactar gerações. Olha a segunda parte do versículo 28. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus velhos sonharão, os seus jovens terão visões. Você pensa o que é uma juventude que está entregue a tanta carnalidade, a tantos usos e costumes, está preocupado em fazer videozinho para o TikTok, para poder viralizar com a dancinha ridícula. E Deus pega um jovem desse e fala, você vai ter visões do reino de Deus. Você vai ser agente de transformação do Evangelho. O Espírito tem um poder para isso. Ele impacta desde o mais velho até o mais moço. E o Senhor Jesus mandou ele para isso, mandou para ser consolador, mas mandou para ser o agente que vai fazer essa igreja se mexer. Essa igreja continuar crescendo para a glória do nosso Senhor. E nada melhor do que a gente ver servos e servas tendo o Espírito derramado sobre eles, agindo com poder, com graça, não por causa do que nós somos, mas por causa do que o Espírito de Deus faz em nós. O Deus conosco, por causa do poder dele, podemos, apesar de nós, dos nossos muitos pecados, ser instrumentos de transformação. E ver o Espírito impactar a nossa geração, a geração que já é presente, dos nossos filhos. Se a gente não consegue tirar tempo para ajoelhar na altura do nosso filho, olhar no olho dele, ouvi-lo por poucos minutos, porque ele não vai ficar fazendo um discurso para a gente, ele quer um negócio ali,
e vai se manifestar, a gente para, ouve, interage, troca, aquela coisa tão especial. E isso vai impactar aquele coração, pela graça do Senhor. O Espírito vai trabalhar nessa geração para que ela, de fato, seja flechas e possa continuar isso que o Senhor tem feito. E além do Espírito impactar geração, a gente tem que lembrar que o nosso Deus também impetra o juízo sobre os perdidos. No verso 30 ele fala: toda agora uma conjuntura de sinais, de maravilhas, eu mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo, colunas de fumaça. Lembro da narrativa do profeta Isaías ali, dizendo que o templo se encheu de fumaça, vendo querubins, serafins e as asas deles. E diante de tudo aquilo ele só falou: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Diante da pergunta: a quem enviarei, quem irá por nós? E o nosso Deus age dessa forma, com tantas maravilhas, mas também impetrando seu juízo sobre nós, agindo com justiça, porque Ele é Deus de justiça. Por que a gente sempre quer lembrar como o nosso Deus é Deus de amor? Como o apóstolo João fala, 1 João 4, e a gente quer pegar o amor de Deus e recortar esse seu atributo para que ele afague o nosso coração. E a gente esquece da justiça divina que pesa a mão sobre o homem. E Deus nos garante isso. O sol se transformará em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Não só o Espírito Santo vai mudar pelo seu agir, mas o juízo de Deus também vai mudar. E aqueles que não se arrependeram, fatalmente, cairão nessa ira e não poderão sair dela. O profeta Amós faz uma figura muito interessante. E ele era pastor de ovelhas. Como que um pastor se depara com um leão de um lado, não podendo com ele vira para o outro lado e se depara com um urso. E ele não tem para onde correr. Davi era pastor de ovelhas e enfrentava os dois, mas eu acho que não era ao mesmo tempo, não. É melhor não deparar com o urso de um lado e com o leão do outro, não. Não vai ser bom. E o profeta fala: assim é o dia do Senhor, a gente não tem escapatória, se não nos arrependermos. Não tem meio termo, ou é 8 ou é 80. Não tem negociação, não tem barganha, não tem oferta que o Senhor aceite. Se ela não vem, de fato, do derramar da nossa vida. E o Senhor vem e promete esse dia de grande juízo. Ele prometeu àquela geração. Eles não viram no outro dia, não viram dali um ano, mas em 40 anos, todo o que Jeroboão tinha conquistado ali no Reino do Sul e do Norte, em Israel, Deus permitiu que o Império Assírio viesse e trouxesse destruição naquela terra. Os templos, os utensílios da casa de Deus, regados a ouro puro, a prata, a tantas pedras preciosas. Devia ser aquela coisa linda, maravilhosa. A gente vê algumas imitações por aí, mas nada, né? A Bíblia fala que no tempo de Salomão, né, nunca houve tanta riqueza sobre a terra. Mal dá para fazer ideia de como que era o templo que Deus estava construindo para o seu povo adorar ali. Que ele prometeu para Davi, deu o projeto para ele e permitiu que Salomão construísse. E esse templo foi destruído 1, 2, 3 vezes. E é reconstruído, são feitas tentativas, mas o Senhor traz destruição para trazer juízo sobre esse povo. Deus não habita no templo feito por mãos humanas. O Senhor Deus quer que a sua igreja se mexa. O Senhor Deus está aqui para que o nome dele seja exaltado em todo lugar. Eu devo ter falado isso aqui da última vez, porque eu sempre repetia, mas onde não tem um adorador do Senhor, ali é um campo missionário. Ali é uma pessoa que está fadada a cair no juízo de Deus, a continuar assim. E o Senhor nos traz como igreja, nos dá relacionamentos para que a gente possa
ser testemunha viva do que o Senhor Jesus fez por nós. E muitas vezes nos calamos, perdemos tantas oportunidades. E isso não é um papel que o missionário fica pensando lá no campo, eu estou aqui para isso. Eu atravessei o oceano com a minha família, vou fazer isso de manhã, de tarde e de noite. Não é assim. O Senhor nos deixa em Goiânia, Ele nos deixa aqui para testemunharmos das boas novas de salvação. Aqui é o nosso campo missionário. O Senhor envia outros para ir além mar, o Senhor está levando a sua igreja para lá, para que o dia do juízo dele não encontre muitos que não o conhecem. O Senhor impetra, de fato, esse juízo. Mas a esperança sempre vem. E tem alguns profetas que a gente lê a narrativa e perde o fôlego um pouco. Senhor, onde é que o negócio vai melhorar aqui? Aí o Senhor nos dá um alívio, nem que seja no final. Aí ele fala, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que é da linhagem de Israel? Não, todo aquele que invocar o nome do Senhor, que se render aos pés de Jesus, que entender a mensagem da cruz, de saber que o que o Senhor Jesus fez é para mim. Esses serão salvos. Nós não sabemos quais são, quando aceitarão, mas o Senhor nos coloca como agentes para ser instrumentos de transformações de vidas. Nos tira de uma mesquinhez, de uma vida com tantos ídolos nos seduzindo, com tanta distração que a gente tem em mãos a um clique, igreja. É você que está lá, é você que deve ser agente, igreja. É você que está lá, é você que deve ser agente das boas novas do Senhor. É você que pode ver o milagre que é uma vida sendo transformada com seus olhos. Você pode chegar com a palavra do Senhor e trazer o alimento espiritual para eles. O pão da vida, que quem come nunca mais terá fome. A água da vida, de quem bebe nunca mais terá sede. E o Senhor Jesus traz esses seus para junto deles. Por causa dele, nós podemos participar disso. Isso não tem privilégio maior. E ele termina falando, porque no monte de Sião e em Jerusalém haverá livramento para os sobreviventes, para aqueles a quem o Senhor o chamar. Há esperança, meus irmãos. O coração mais duro, mais difícil que tenha. Às vezes a gente olha para algumas pessoas e a gente fala, esse aí não dá não, né? Não é possível. Já andamos segunda milha, terceira, quarta. Eu vou fazer a oração de Paulo, entreguei para Satanás. Sem lembrar que Paulo podia fazer isso baseado no dia do juízo do Senhor, não vendo transformação nenhuma de vida. Mas a gente tem que lembrar, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como o próprio Paulo, que um dia estava ali perseguindo o cristão. E ele foi levado a ser perseguido por causa de Cristo Jesus. E os irmãos não pensem que por uma família estar no Oriente Médio, vocês estarem em Goiânia, com os desafios que o Brasil tem, né, a gente está livre, né, da oposição ao Evangelho. E eu não estou falando de uma oposição de um textinho de rede social, não, meus irmãos. Eu estou falando de gente que ridiculariza o nome do Senhor. Que Ele quer que você seja humilhado por causa da sua fé. A gente encontra relacionamentos assim, em maior e menor grau. E você tem que olhar para essa pessoa e amá-lo. Lembrar que o Senhor Jesus pode chamá-lo para a salvação. E o Senhor Jesus colocou ele no seu caminho. E Ele pode usar você para isso. Como você tem usado o seu tempo diante do que Deus está fazendo e o que Ele há de fazer? Como você está pensando na sua agenda para esse próximo semestre que vem? Os meninos vão voltar para a escola, agora eu vou ter tempo para isso, vou voltar para a academia, tem que cuidar do corpo. Você faz os seus planos, e onde que o Senhor está nele? Onde que os perdidos ao seu redor vão entrar nessa agenda que o Senhor te deu? As páginas em brancos que você pode escrever, mas podem ser
encharcadas do amor do nosso Deus, que vem contra o juízo que Ele dá àqueles que não o conhecem. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude nessa tarefa, porque o dia do Senhor vem. Mas a esperança, o nosso Senhor Jesus garantiu. E todo aquele que invocar o nome dele será salvo.